Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre um caso que eu considero ele muito chocante, é um caso muito brutal também, que aconteceu lá na década de 70 nos Estados Unidos, e esse caso ele é um pouquinho diferente dos que normalmente eu trago aqui para vocês. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais concluídos ou que ainda são um mistério, casos de desaparecimento e tal, eu convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, isso ajuda muito, é fundamental. Também ativa o sininho de notificações para você não ficar de fora de nada aqui do canal. Bora, vem comigo que hoje nós vamos conhecer o incrível caso de Mary Vincent. Mary Vincent nasceu em 1963 e morava com seus pais e irmãos em Las Vegas. Infelizmente, o casal passava por diversos problemas e brigas eram constantes na casa da família. Ela não tinha uma boa relação com os pais, às vezes faltava à escola e uma vez fugiu de casa para morar com o seu namorado em outra cidade, mas o garoto foi preso por agressão e ela precisou voltar para a própria casa. Mary foi descrita como uma jovem cheia de energia que gostava muito de dançar. Ela tinha o sonho de se tornar uma dançarina profissional e assim poder viajar pelo mundo, conhecer vários lugares dançando. Ela, então, descrita como uma pessoa que sonhava muito e tinha muitos planos para o seu futuro. Estava bem jovem quando algo muito trágico aconteceu com ela. Em setembro de 1978, Mary estava com 15 anos e, cansada das brigas dos pais, decidiu ir até a casa do seu avô, que ficava localizada na Califórnia, sem avisar ninguém, para continuar com a sua carreira de dançarina. Naquela noite do dia 29 de setembro, Mary segurava uma placa escrito Rumo ao Sul e estava com outras duas pessoas pedindo carona em uma rodovia. Pode parecer um pouco estranho pra gente e muito perigoso também nos dias atuais pedir carona, mas na década de 70, 80 isso era muito comum, porque muitas pessoas não tinham carro, então para se locomover era uma boa ideia pedir carona para um desconhecido, e na época não tinha praticamente perigo nenhum, as pessoas eram bem acostumadas com isso. Algum tempo depois, um homem de 50 anos parou sua van e ofereceu carona para a Mary. Depois que o homem parou a van, ele ofereceu carona, mas ele disse que só poderia levar uma pessoa, porque a sua van estava lotada e só tinha espaço para uma pessoa. As outras pessoas que estavam com a Mary acharam um pouco estranho, um pouco suspeito a atitude daquele homem e até falaram para a Mary não ir com ele, mas ela estava muito cansada, ela estava ansiosa para chegar rápido na casa do seu avô e ela não se importou com isso e acreditou que ele fosse apenas um homem que estava disposto a levar ela até onde ela queria. O homem se identificou como Lawrence Singleton. Ele parecia muito com o avô de Mary e isso fez com que a jovem se sentisse à vontade. Depois que eles conversaram ali um pouco, trocaram algumas ideias. Como ela estava cansada, logo adormeceu e quando acordou, ela viu que aquele não era o caminho correto para a casa do seu avô. Então, naquele momento, ela se sentiu um pouco ameaçada. Ela falou com o Lawrence e ele disse que apenas errou o caminho, pediu desculpas, fez o retorno e foi então em direção à casa do seu avô. Era aquilo que a Mary acreditava naquele momento. O homem fez uma parada em um local remoto e disse para Mary que precisava ir ao banheiro. Nisso, ela desceu do carro para tomar um pouco de ar fresco e aproveitou para amarrar um de seus tênis. Ela se sentiu um pouco insegura naquele momento, já que ele tinha feito um caminho diferente, então ela decidiu amarrar o seu tênis bem forte caso ela precisasse correr e ficasse em perigo. Depois disso, ela só sentiu uma forte dor na cabeça e simplesmente desmaiou. Lawrence a agrediu com uma marreta, amarrou suas mãos e a empurrou para a parte de trás da van. Mary foi diversas vezes abusada por Lawrence, o que durou praticamente a noite toda. Na manhã seguinte, ela não aguentava mais as agressões e implorou
para o homem que a soltasse, então ele se aproximou dela e disse que sim, que a soltaria. Depois de dizer isso, ele cortou seus 2 antebraços com uma machadinha na tentativa de dificultar o reconhecimento do corpo depois. Enquanto ela ficava inconsciente e consciente, Lawrence a jogou de um penhasco de quase 9 metros e a deixou para morrer. Ela caiu perto de um bueiro na saída da Interstate 5. Antes de ir embora, ele disse o seguinte: agora você está livre. Com um ferimento tão grave, é claro que o Lawrence, ele teve a certeza de que ela morreria. Era um lugar muito afastado de tudo, não tinha nenhuma casa, ninguém por perto. Quem iria ajudar a Mary? Foi isso que ele pensou, então ele foi embora com a sua van e deixou ela lá para morrer. Só que a Mary, ela lutou muito, ela não se entregou, mesmo que a dor fosse horrível, ela teve força o suficiente para pegar um pouco de lama que tinha no local onde ela caiu, ela colocou no resto ali que sobrou dos seus braços. Ela fez tipo assim para não sair mais sangue de dentro do seu corpo, porque quanto mais sangue ela perdesse, é claro que ela ficaria inconsciente e ela não podia ficar inconsciente naquele local sem ajuda, senão é claro que ela iria morrer. Então, procurando ali forças o suficiente, ela caminhou, ela escalou o penhasco sempre com os braços para cima para não sair o sangue, e ela caminhou mais ou menos 5 quilômetros até que ela finalmente encontrou carros. Finalmente, ela enxergou um carro vindo em sua direção. Ela acreditou que seria salva por aquele motorista, mas o homem partiu rapidamente com medo, já que ela estava coberta de sangue, sem uma parte dos braços, também ela estava completamente sem roupa, e o motorista ficou muito assustado e foi embora sem dar a ajuda necessária. Em seguida, outro carro apareceu e as pessoas que estavam nele a ajudaram e a levaram para o hospital. Mesmo machucada, ela estava determinada a encontrar o homem que fez isso com ela. Mary deu um depoimento e identificou com todas as características do homem para a polícia, o que foi fundamental para encontrá-lo. Enquanto a polícia procurava pelo homem, ela ganhou próteses para seus braços. A polícia liberou um retrato falado do homem que passou em um programa de TV e depois disso um homem apareceu e disse que suspeitava que era o seu vizinho. Depois de 6 meses, a polícia a avisou que Lawrence Singleton foi preso e que tudo já estava pronto para começar o julgamento. Ela estava determinada a testemunhar contra ele, então ela foi lá, a testemunha principal, é claro, desse caso. Ela contou para o júri tudo o que ela passou naquelas horas, daquela noite, também daquela manhã, e isso, é óbvio, foi fundamental para a sentença de Lawrence. O homem foi considerado culpado por sequestro, tentativa de homicídio, estupro e uma série de outros crimes graves. Devido às leis de condenação muito brandas para crimes sexuais, Lawrence Singleton foi condenado a apenas 14 anos de prisão, a pena máxima permitida na época. Durante o julgamento, Lawrence sussurrou para Mary: "Eu vou terminar esse trabalho, mesmo que leve o resto da minha vida." Depois de tudo que ela passou desse crime tão brutal, ela teve que ouvir ele falar para ela que iria atrás dela depois que ele saísse da prisão. Era um tempo muito curto, 14 anos não era muita coisa, ela também era tão jovem na época. Ela ficou desesperada e saiu do tribunal, ela passou mal e depois ela revelou ao público o que ele disse para ela naquele momento. Mary não recebeu o devido valor que merecia e por utilizar próteses ficou muito difícil para ela conseguir um emprego. Ela precisava receber o valor de 2,56 milhões de dólares de Lawrence depois que ela ganhou um julgamento civil, mas nunca recebeu esse dinheiro porque ele não tinha dinheiro em seu próprio nome. Mesmo com o seu agressor preso, ela ainda tinha medo de que de algum jeito ele fugisse da prisão e fosse atrás dela cumprir o que ele disse no tribunal, ou que passassem os 14 anos e ele fosse atrás dela. Várias fontes falaram que depois disso a Mary teve anorexia, porque foi algo muito brutal, mexeu muito com a cabeça dela e era muito difícil dela conseguir ter uma vida normal novamente. Devido às próteses, ela teve que se adaptar a tudo aquilo. Ela conheceu um homem, se casou com ele, teve 2 filhos, mas infelizmente o relacionamento dos dois não deu certo e eles acabaram se separando.
Enquanto Mary tentava viver sua vida, Lawrence contava uma versão completamente do que aconteceu naquele dia. Segundo ele, ela o ameaçou com um bastão que ele tinha no carro, então aquilo que ele fez foi só para se defender. Lawrence até tentou processar Mary, mas é claro que o processo foi rejeitado. Depois de apenas 8 anos de prisão, Lawrence recebeu a liberdade condicional pelo seu bom comportamento. Mesmo que vários psiquiatras disseram que ele tinha uma personalidade paranoica severa, transtorno de personalidade esquizoide e capaz de explosões de raiva e sobre os mais fracos do que ele. A maioria da população local se revoltou com a sua precoce liberdade e com isso ele teve muitas dificuldades para encontrar um local para ficar. Depois de passar por várias cidades, Lawrence foi para San Quentin, onde morou em um trailer da prisão estadual. Ele passou 1 ano em liberdade condicional e depois se tornou um homem livre novamente e mudou-se para a Flórida, sua cidade natal. É claro que ao saber que o seu agressor estava solto, Mary ficou desesperada e acreditou que ele iria atrás dela para cumprir o que ele prometeu no julgamento. Um dos vizinhos do Lawrence na Flórida, ele começou a acreditar que o homem foi condenado de uma forma errada e que ele era inocente, porque o homem ele era muito simpático, o Lawrence fazia refeições para esse vizinho, eles se davam super bem, então ele praticamente tinha certeza de que o Lawrence não fez tudo aquilo e até acreditou naquela versão que ele deu de que quem agrediu primeiro foi ela, no caso, né, e não ele, já que ele se passava ali por um bom moço. Outra coisa que aconteceu que chamou a atenção dos vizinhos de Lawrence é que num dia ele ficou entrando e saindo do seu carro várias vezes, tendo um comportamento muito estranho, e quando esses vizinhos chegaram até lá, perto do carro, eles viram que o Lawrence estava desmaiado e que ele tentou se matar com monóxido de carbono. Ele foi para o hospital, ele sobreviveu, não foi fatal, ele passou um tempo também numa clínica psiquiátrica e depois foi liberado para continuar vivendo a sua vida normalmente. Em 1990, ele foi 2 vezes condenado por roubo. Ele cumpriu a pena de 60 dias por roubar uma câmera de $10 na primavera de 1990 e no inverno foi condenado a 2 anos de prisão por roubar um chapéu de $3. Antes de sua sentença pelo último crime, ele se descreveu a juiz como um velho confuso e desorientado. Na primavera de 1997, Lawrence conheceu uma mulher chamada Roxay Reyes. Ela era uma garota de programa e ele a convidou para ir até a sua casa. Um pintor que tinha um trabalho ali na casa do Lawrence, ele foi até lá sem avisar e quando ele se aproximou da casa, ele viu através da janela o Lawrence com uma faca esfaqueando a Roxay. Ele não entrou na casa, não prestou ajuda, fugiu do local, ligou para os policiais. Quando os policiais chegaram até a casa do Lawrence, eles já encontraram o corpo sem vida da Roxay. Roxay foi esfaqueada diversas vezes e teve os seus dedos cortados. Para se justificar, Lawrence disse que se cortou quando preparava a janta e por isso estava sujo de sangue. É claro que isso não convenceu ninguém e ele deu uma outra versão do que aconteceu naquela noite. Ele disse que a Roxay ameaçou que cortaria sua cabeça, então foi por isso que ele a atacou com a faca. Quando ela viu que estava machucada, pediu para que ele a abraçasse. Depois que ela morreu, ele chorou muito e tentou falar com ela. Depois de ouvir sobre a morte de Roxay, Mary Vincent testemunhou novamente contra o seu agressor. Com a sua ajuda, ele foi para o corredor da morte na Flórida. Lawrence Singleton morreu em 2001, aos 74 anos, de câncer em um hospital na Flórida, quando esperava a sua sentença de morte. O projeto de lei em Singleton foi elaborado na Califórnia que impede a libertação antecipada de criminosos que cometeram crimes que envolvem tortura. Mary apoiou o projeto de lei e agora a pena mínima para um crime envolvendo tortura é de 25 anos. Finalmente, Mary conseguiu descansar após a morte do seu agressor. Agora ela fala abertamente sobre como encontrou a cura e ela tornou-se uma defensora dos direitos das vítimas e faz discursos motivacionais. Ela também aprendeu a conviver melhor com as próteses, aprendeu a desenhar com elas e se tornou uma grande artista. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, é um caso muito brutal, terrível, mas que a Mary, ela lutou até o final para sobreviver.
Ela tinha apenas 15 anos quando tudo isso aconteceu. Ela foi inteligente o suficiente para colocar a lama ali no que a gente pode dizer que sobrou dos braços dela, e ela ainda caminhou com eles para cima. Imagine como isso foi difícil. Ela tirou forças o suficiente para chegar até a rodovia e pedir ajuda, e aquelas pessoas que encontraram ela foram fundamentais, que a levaram para o hospital, e ela conseguiu sobreviver desse crime tão brutal. E é um caso, como eu falei, diferente, já que dessa vez a vítima sobreviveu, infelizmente só uma delas, porque apesar de tudo que o Lawrence fez com ela, ele recebeu uma pena ridícula de 14 anos e ficou 8 anos na prisão, e depois ele foi solto por bom comportamento, até porque não tinha mulher dentro da prisão para ele fazer isso, então é óbvio que ele teria um bom comportamento. Depois ele foi solto e aconteceu tudo aquilo com a Roxy que não precisava se a lei fosse mais forte naquele momento. Quem tiver de dica algum caso que envolve a vítima que sobreviveu e quiser deixar aqui nos comentários, pode deixar. Posso trazer mais esse tipo aqui de conteúdo para vocês, se vocês gostarem. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo.